Hoje daremos continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical com o tema Ética do Comportamento Cristão. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, dos versículos 9 a 11, diz o seguinte à igreja: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Em sua descrição dos padrões éticos para os cristãos, o apóstolo Paulo nos mostra os degraus do comportamento cristão, ou os princípios que devem reger tal comportamento. Logo de cara, já vemos a pedra fundamental de sua ética, que é o amor seja sem hipocrisia. A Bíblia é tão enfática sobre a sinceridade do amor que Salomão também escreveu sobre o assunto. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, dos versículos 6 a 7, ele diz o seguinte sobre o amor: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. A partir do amor sem hipocrisia, é que vamos analisar e estudar os demais degraus da ética e do comportamento cristão. O primeiro deles, detestai o mal. Conforme o texto de Romanos, devemos detestar o mal e fugir dele constantemente. Paulo nos adverte em vários momentos a fugirmos do mal. Nunca devemos achar que somos fortes demais para resistir às coisas más, à nossa carnalidade e ao pecado. 1 Coríntios capítulo 6, 18 nos diz: Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E, capítulo 10, versículo 14, da mesma carta, o apóstolo Paulo nos diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Em 1 Timóteo 6,11, podemos ver o seguinte trecho: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Sendo assim, o primeiro ponto da ética do comportamento cristão deve ser detestar o mal e fugir do pecado e da nossa carnalidade. Devemos ser prudentes, assim como foi José do Egito, que fugiu da mulher de Potifar. Em contrapartida, o segundo ponto é apegai-vos ao bem. Nós cristãos devemos nos apegar ao bem. Devemos amar as coisas que são retas e justas aos olhos de Deus. Este termo significa a busca intensa de se apropriar de alguma coisa. No Salmo 63, versículo 1, podemos ver o seguinte texto: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. No Salmo 42, vemos os filhos de Corá dizendo o seguinte: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, precisamos nos apegar, nos agarrar a Deus e buscá-lo dia e noite. O terceiro ponto é: amai-vos cordialmente uns aos outros. Esse deve ser o exemplo de amor entre os cristãos. Um amor afetuoso e fraternal.
Hebreus capítulo 13, versículos 1 a 2 diz: Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. O nosso amor cristão e o nosso comportamento ético deve ser também o de amarmos ao nosso próximo, amarmos aqueles que são da família da fé. Nas igrejas, não devemos ser como estranhos uns aos outros, muito menos formarmos as famosas panelinhas. Devemos ter um amor fraternal. Temos o mesmo Pai que está nos céus olhando por nós. Quando estamos na igreja, não estamos em uma mera reunião ou em um clube. Estamos na família de Deus. O quarto ponto, no zelo, não sejam remissos. Nós cristãos não podemos ter uma vida descuidada, uma vida relaxada. Devemos sempre estar buscando cada vez mais a santidade, fazer a obra do Senhor e viver de uma forma digna da salvação que nos foi concedida. Jeremias, capítulo 48, versículo 10 diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, podemos ver o seguinte trecho: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. O quinto ponto que podemos ver é: sejam fervorosos de espírito. Nesse mesmo sentido, o Senhor Jesus advertiu a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 15 a 16. Ele diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, precisamos, como cristãos, ser fervorosos na nossa adoração a Deus, na nossa busca pela santidade e também no nosso amor ao próximo. O sexto ponto e último, servir ao Senhor com alegria. E no Salmo 122, podemos ver Davi com essa imensa alegria em poder adorar a Deus. Diz o seguinte, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos, como cristãos, ter essa mesma alegria e entusiasmo em adorarmos ao nosso Deus, tanto com os nossos irmãos reunidos na igreja, quanto em nossos lares, sozinhos, muitas vezes. Concluindo, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo se renova a cada dia em nossa experiência de vida cristã. Romanos 6,4 pontua isso. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa novidade de vida contém os aspectos estudados na aula de hoje, que são 1. Detestar o mal, 2. Apegar-se ao bem, 3. Amar cordialmente uns aos outros, 4. Não ser remisso no zelo pelas coisas de Deus, 5. Sermos fervorosos de espírito e 6. Servirmos ao Senhor com alegria. Antes de encerrarmos, vamos refletir sobre os seguintes temas. 1. A semelhança de Deus. Mateus 5,48 diz o seguinte: Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 2. O exemplo que devemos ser para a Igreja. 1 Tessalonicenses 1,7. Vos tornastes o modelo para todos os crentes. E 3. O espelho que devemos ser aos fiéis. 1 Timóteo 4,12. O apóstolo Paulo diz ao seu discípulo amado: Sê exemplo dos fiéis na palavra,
no trato, no amor, na fé, na pureza.